Aleluia! Cristo vive. Esta é a expressão mais poderosa. Este é o som que tem atravessado centenas de anos e estarrecido o mundo com esta realidade. O nosso Deus venceu a morte e hoje está vivo e vive para sempre. Aleluia! Para a sua devoção, para a inspiração do nosso coração, eu leio para vocês no Evangelho de João, capítulo 20, os versículos de 1 até 9. E você vai poder me acompanhar, caso não tenha uma Bíblia aí com você, para que juntos possamos desfrutar da lembrança deste momento significativo da ressurreição de Cristo Jesus. Nos diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. E então correu ao encontro de Simão Pedro e do outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o colocaram. Pedro e o outro discípulo saíram e foram para o sepulcro. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. Ele se curvou e olhou para dentro e viu as faixas de linho ali, mas não entrou. A seguir, Simão Pedro, que vinha atrás dele, chegou, entrou no sepulcro e viu as faixas de linho, bem como o lenço que estivera sobre a cabeça de Jesus. Ele estava dobrado, à parte, separado da faixa de linho. Depois o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, também entrou e viu e creu. E entre parênteses lemos a expressão: eles ainda não haviam compreendido que, conforme a Escritura, era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. Amém. Este é o relato breve, sintético da ressurreição de Cristo Jesus. Esta é a maior novidade que o mundo já pôde ouvir. Não há uma novidade maior do que esta. E o mais precioso desse texto é que a revelação disto veio através dos discípulos e das mulheres que seguiam a Jesus Cristo. Eles tiveram o privilégio de, pela primeira vez, de primeira mão, reconhecer o poder da ressurreição de Jesus Cristo, Senhor. A palavra de Deus é muito precisa, dizendo que o que antecedeu esse episódio, nos dias anteriores, foi que o sepulcro foi muito bem guardado. Guardas da guarda pretoriana de Roma estavam ali postados para guardar aquele rebanho e para guardar aquele lugar nas proximidades, para que eles pudessem ter a certeza que o corpo de Cristo, sob nenhum pretexto, pudesse ser retirado daquele lugar. Porque muitos dos fariseus falavam a respeito desta possibilidade que Jesus já havia demonstrado, falando a respeito da sua ressurreição. Mas, por mais zelo que eles puderam ter, nada disto foi suficiente para deter o Cristo ou segurá-lo na morte, porque o selo que guardava aquele sepulcro foi rompido pela vontade do Deus Todo-Poderoso. Como alguém que declarava dos altos céus: meu filho veio a este mundo, morreu naquela cruz, pagou o preço pelo pecado da humanidade, pelo seu corpo e pelo seu sangue vertido na cruz do Calvário, ele pôde dar vida e vida em abundância a todos
que creram na sua vinda, aqueles que foram contemporâneos do tempo de Jesus e estiveram no alcance da sua voz, mas também para todos aqueles que um dia haveriam de crer neste nome, como eu, como você. É pela fé que temos colocado nosso coração para crer e viver a realidade de Deus no que diz respeito ao poder da ressurreição. Hoje exaltamos esse Cristo ressurreto em nossas canções, em tudo aquilo que ensinamos na igreja, porque não há nada mais precioso para a igreja de Cristo Jesus do que saber que o nosso Cristo não ficou no sepulcro. Ele está vivo, Ele é o Redentor ressurreto, que hoje vive, e se Ele está vivo, tudo aquilo que Ele prometeu, Ele vai cumprir, incluindo um dia Ele virá para buscar a sua igreja. Sim, é esta a esperança que nós temos, da vinda do Senhor Jesus Cristo, do arrebatamento da igreja do Senhor Jesus Cristo. As profecias vão se cumprir. Deus dará sinais sobre a terra para alertar a humanidade a respeito de quanto o ser humano é finito e o quanto nosso Deus é poderosamente eterno. E mais do que tudo, o poder da ressurreição foi notado por estas pessoas. Maria e as demais mulheres foram bem cedo ao sepulcro. Chegando ali, Maria Madalena percebeu que a pedra estava removida. Preocupada com aquele ato, foi correndo aos discípulos que estavam nos cenáculos, ainda amedrontado, ainda preocupado com todos os acontecimentos que haviam acontecido em Jerusalém naqueles dias. Elas chegaram a toda pressa e disseram: a pedra está removida, o sepulcro está vazio, alguém levou o corpo do nosso mestre. 2 discípulos de Cristo Jesus, João e Pedro, correram a toda pressa até o sepulcro. E a palavra de Deus nos diz, pelo testemunho de João, querendo se ocultar nestas palavras, porque ele é o discípulo amado desse texto, ele mais jovem pôde correr e chegar primeiro ao sepulcro. Ele olha para dentro, vê apenas os lençóis de linho fino colocado ali, mas não teve coragem de entrar. Pedro, o apóstolo, a rocha, impulsivo, forte, já chegou e entrou naquele lugar. Vejamos isto. Se um homem passasse perto de um sepulcro, segundo a tradição judaica, já ficaria imundo. Naquele momento, eles não estavam em nenhum momento preocupados com as leis e cumpri-la. A preocupação maior que eles tinham naquele instante era de constatar a ressurreição de Cristo Jesus, ainda que aos seus olhos estivesse encoberto tal realidade, porque tudo era assombroso demais, extremamente sobrenatural. E diz a palavra do Senhor nosso Deus, que eles então saíram daquele lugar, voltaram para o cenáculo para avaliar com os demais discípulos o que havia acontecido. As mulheres continuavam naquele lugar. Deus, através de um anjo, se manifestou a elas e logo depois diz o texto bíblico de João que o próprio Jesus Cristo apareceu a Maria Madalena. E agora ele diz a seguinte mensagem: estou ressurreto, como prometi a vocês. Vá e diga aos meus discípulos que eu vou me encontrar com eles. Se você ler os versículos que se seguem, você vai perceber que Jesus Cristo, chegando no meio dos seus discípulos, depois da sua ressurreição, ele disse por 2 vezes: paz seja convosco, paz seja convosco, porque o coração dos discípulos estavam apavorados por
do fator sobrenatural que envolveu a vida de cada um deles naquele momento da ressurreição de Cristo Jesus. Mas veja, note bem isto. Quando Jesus Cristo ressuscitou dentre os mortos, os discípulos ainda não compreendiam toda esta verdade. Eles só compreendiam que o corpo de Jesus foi tirado. Mas agora, Jesus Cristo vai dar provas a partir daqueles dias e nos dias que se seguem. A Bíblia diz que durante 40 dias Jesus Cristo vai aparecer aos seus discípulos e aos seus seguidores, mostrando-se poderosamente ressurreto, porque ele não era apenas 100% homem, ele era 100% Deus. O Deus encarnado, o Cordeiro de Deus que tirou o pecado do mundo. É a promessa se cumprindo, é o poder de Deus habitando sobre Jesus Cristo, trazendo-o dos mortos para a vida, para dar testemunho a respeito desta verdade. A maioria de nós temos momento em que não sabemos lidar com aquilo que é sobrenatural. Eles também viveram este drama. Os nossos corações são pequenos demais para entender a grandeza do nosso Deus. Somente através da fé, e só pela fé, é que nós podemos de fato compreender a verdade a respeito daquilo que é sobrenatural, por aquilo que está sobre os nossos ombros, até as regiões celestes. Só assim é que podemos honrar a Deus através da nossa fé. A partir daquele momento da ressurreição, cada um deles vão viver a sua experiência de fé, como também um dia eu e você pudemos viver pela fé, tocado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que Deus deseja de cada um de nós de uma maneira grandiosa e maravilhosa. O texto sagrado diz que eles não haviam ainda compreendido que as Escrituras tinham que ser cumpridas. Irmãos, a maioria das pessoas que andam entre nós, nesta cidade grande de São Paulo, infelizmente eles não têm a compreensão do poder da ressurreição de Jesus Cristo. Eles precisam de pessoas como eu e você, para proclamarmos esta verdade para esta cidade, em cujos olhos ainda estão encobertos tamanha salvação. E nós hoje, como cristãos em todo o mundo, nos reunimos para celebrar um Cristo ressurreto, o Cristo que venceu a morte. A morte não consegue segurá-lo e detê-lo. E Ele é o Cristo ressurreto de Deus, que hoje, segundo as Escrituras Sagradas, está à direita do Pai em majestade e intercede por aqueles que são seus. Esta é a palavra maravilhosa do nosso Deus. Por isso, precisamos fazer um apelo amoroso para você que talvez está no alcance da nossa imagem, da nossa voz, e talvez esteja pela primeira vez ouvindo a respeito não somente da morte de Cristo Jesus, mas do poder da sua ressurreição. Porque a Bíblia nos diz que se Cristo não houvesse ressuscitado, a nossa fé seria em vão. Mas a nossa fé está substanciada no poder da ressurreição de Cristo Jesus. E se Ele morreu e ressuscitou, nós viveremos eternamente pelo poder que levantou Cristo dos mortos e tornando o Cristo ressurreto de Deus. Naturalmente, para os discípulos, quando Cristo expirou naquela cruz e disse ao Pai eterno com seus braços estendidos: Pai, na tua mão entrego o meu espírito. Talvez para muitos deles ali terminou a história. A maioria deles foram para aquele cenáculo, de volta onde haviam celebrado da última ceia, abatidos,
derrotados e dizendo uns aos outros: os nossos sonhos acabaram. Tudo aquilo pelo qual nós lutamos nesses últimos anos, espalhando as boas novas, acabou com Cristo na cruz. Mas talvez alguns deles disseram: Pedro, João, Tiago, ele pediu para que a gente ficasse em Jerusalém, até que do alto pudéssemos ser revestidos por Deus. Há algo mais, existe alguma coisa além do que nós podemos imaginar. O que é? Talvez uma grande interrogação. Mas, querida igreja, não nos enganemos. O Cristo ressurreto não abandonaria aqueles que são seus. Como Ele não nos abandona no meio das nossas dúvidas, no meio das nossas interrogações. Principalmente quando a vida nos prega uma peça e parece que tudo acabou. Querida igreja, querido irmão em Cristo, querido amigo, lembre-se disso. Quando tudo parece acabado, vem o nosso Deus de uma maneira sobrenatural e dá uma palavra e tudo isso muda pelo poder da sua ressurreição. E agora a descoberta é inevitável. Jesus Cristo estava vivo. É interessante perceber a maneira didática como Cristo vai se revelando pouco a pouco aos seus discípulos e dizendo a eles: eu estou vivo. Num tempo como hoje que estamos vivendo, quantas pessoas estão com medo, estão perturbadas nos seus corações, estão ansiosas, estão achando que tudo terminou. Quantos homens olhando para os seus negócios, para o seu trabalho, estão abatidos, chorando, derramando lágrimas. Junte as suas lágrimas, Deus dará uma palavra a teu respeito. Ele tem promessas eternas a respeito da sua vida. E Ele pode mudar todas as coisas, basta uma palavra que saia da boca de Deus, tudo é mudado na nossa vida. E tudo aquilo que estamos vivendo como humanidade nesses dias de quarentena e de isolamento social, tudo isto vai passar. Provavelmente o mundo não será o mesmo, mas nós cresceremos espiritualmente, desenvolveremos dentro de nós músculos espirituais que nos tornarão mais fortes para vencermos os desafios da vida. Porque depois que esse período passar, nós temos que estar atento, porque é tempo de reconstrução. Rogo a Deus que seja um tempo de reavivamento espiritual, que as pessoas insensíveis à voz do Deus Altíssimo possam nesse tempo se voltar para Deus. As pessoas que estão distantes do Pai, que elas possam se aproximar do Deus Todo-Poderoso, porque o Cristo ressurreto é esperança para este momento. O Cristo ressurreto é esperança para tudo aquilo que mais necessitamos. Dinheiro, vida financeira, negócios, o nosso lar, muitas vezes as crises que vivemos familiares, as crises conjugais. Quantas e quantas vezes é num tempo onde que tudo parece que acabou, é que vem o nosso Deus e dá o seu sopro, e o sopro de Deus transforma todas as coisas. Talvez para você, a semelhança dos discípulos de Cristo Jesus, tudo acabou. Não acabou, porque tudo acaba quando Deus, pela sua palavra, diz: acabou. Até Ele não dar esta palavra, temos que continuar em frente e vivermos pela fé, porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas é espírito de coragem, de ousadia. Rogamos a Deus que neste tempo
toda essa virose, toda essa pestilência, tudo aquilo que acontece no mundo não chegue na nossa porta. Vamos clamar a Deus e colocar o nosso coração, porque nós seguimos o Cristo ressurreto, aquele que venceu a morte, que nem a morte conseguiu derrotá-lo. Que tipo de igreja seremos depois disto? Uma igreja vitoriosa e abençoada. Vamos nos preparar, porque Deus vai encher os nossos santuários, os nossos templos estarão cheios. Deus vai mandar o povo cheio de sede espiritual, porque a humanidade está percebendo que a esperança colocada no dinheiro nada vale. A esperança colocada no sistema político que possamos ter nada vale. A nossa vida é passageira. Uma pequena bactéria muda tudo. Mas há alguém que é maior do que tudo e do que todos. Este é o nosso Deus. Você pode entrar com as tuas dúvidas e as tuas lutas, que eu gostaria de mencionar o nome de Jesus Cristo, aquele que morreu sim, mas ao terceiro dia ressuscitou e hoje está vivo, aleluia! E se Ele está vivo, nós temos que viver em novidade de vida. Tire o seu rosto cansado, o seu rosto abatido. Coloque no seu coração fé absoluta nesse Deus todo-poderoso, o Cristo ressurreto. Troque a sua face, como os discípulos fizeram. A face de abatimento. As mulheres com as suas especiarias tentando exumar o corpo de Cristo Jesus. Nós não podemos exumar o corpo daquele que vive para sempre. Oh, este mundo precisa descobrir que nós não podemos procurar vida onde só existe morte. Não podemos procurar vida no sepulcro, porque a nossa vida está escondida em Cristo, em Deus, nas regiões celestes. Por isso, quem tem Cristo tem a vida. Quem não tem Cristo, não tem a vida. Por isso, meu amigo, este domingo de ressurreição é um tempo de decisão na sua vida. Hoje é dia de você se voltar para Deus, se despir da sua humanidade e se revestir de toda humildade e invocar o nome do Senhor Jesus Cristo, para que você seja salvo. A hora é essa. O tempo é este e você precisa mais do que nunca crer naquilo que Deus nos diz através da sua gloriosa palavra, palavra eterna do nosso Deus, que diz que você é amado, que Deus tem um plano para a sua vida. Desde quando estávamos ainda informes no ventre da nossa mãe, Deus nos amou. E Ele nos ama de uma maneira sobrenatural. E nós precisamos nos aproximar dEle. Reconhecer que somos pecadores, que destituídos estamos da glória de Deus. Mas que Cristo morreu naquela cruz e ao terceiro dia ressuscitou para nos dar vida e vida eterna. Por isso, abra o seu coração nesse instante, entregue a sua vida ao Senhor Jesus Cristo. E se você está longe de Deus, se você está passando por lutas em suas vidas, nós gostaríamos de ouvir da tua parte o que você precisa. É muito simples, nós colocaremos agora um número telefônico de WhatsApp. Você pode acessar o nosso SOS Boas Novas. Se você, nesta noite, quer dizer, Pastor Wagner, eu entrego a minha vida a Jesus. Pastor, eu estava longe de Deus, mas agora eu compreendo o poder da ressurreição e quero estar de volta na casa do Deus Altíssimo. Talvez você diga, passo por lutas e problemas, eu preciso de uma oração na minha vida. Mande uma mensagem para nós. Os nossos pastores estarão fazendo contato com você, mandando uma mensagem de amor. E se você, nesta noite, quer entregar o teu coração e a tua vida a Jesus, alguém vai entrar em contato com você para dizer quais são os passos de você se aproximar de Deus.
Mas para você, meu irmão, minha irmã, que já tem vivido esta gloriosa esperança da ressurreição de Cristo Jesus, que você viva os seus dias nestes tempos difíceis, realmente vivendo com a alegria do Espírito Santo de Deus, que habita dentro dos nossos corações. O Espírito Santo que procede do Pai, foi derramado no Pentecostes, ele habita em nossos corações, da parte do Pai, para nos dar todo o consolo, toda a alegria, para que possamos suplantar todas as circunstâncias da nossa vida. Por isso, somos felizes com Cristo Jesus. Ele é a razão da nossa esperança. E estamos firmados em Cristo Jesus, prontos para aguardar todos os acontecimentos que haverão de acontecer sobre a face da terra, e que os nossos olhos estejam atentos a tudo aquilo que ainda vamos ver neste mundo, antes da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele disse que haveriam sinais nos céus e na terra, que possamos estar atentos, porque é tempo de se voltar para Deus, porque Deus está com seus braços abertos para receber a todos. Ele continua reafirmando: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. É promessa do Senhor, é promessa da sua palavra, e nós somos um povo que cremos nesse livro maravilhoso, e por isso que a nossa fé está firmada no nosso Deus grandioso. Que Deus possa nos abençoar. Eu gostaria agora de orar e repartir com vocês a bênção dos apóstolos, para que possamos então nos preparar neste final de noite com os nossos familiares, para que tenhamos um tempo gostoso de comunhão ao redor da mesa, e que Deus nos abençoe em mais uma semana da nossa vida. E depois da oração e da bênção, vocês vão ficar na comunhão da tua família. Que lugar maravilhoso é este, que lugar grandioso, que lugar seguro. E é claro, amanhã a gente se encontra a meio-dia para um tempo de oração. Mas por hora, vamos orar.